Eu vou falar um pouco, como médico, como especialista em reprodução humana, são das técnicas de reprodução assistida e os tipos de situações que essas técnicas nos levam hoje. Então, para mais ou menos situar o que acontece na fecundidade, quando nós comparamos a reprodução humana, da espécie humana, com a reprodução animal, nós vemos que nós somos muito pouco férteis. Isso é, a cada mês, um casal fértil, isso é aquele casal que vai engravidar, que vai ter muitos filhos, tem uma probabilidade de 20% ao mês de gestação. Comparado, por exemplo, com todos os outros mamíferos, com os homídeos, por exemplo, com os macacos, macho copulando com a fêmea na época do cio tem uma chance de 90%. Nós temos 20%. Então a nossa reprodução já por si vai com uma probabilidade muito baixa. Por isso que a gente espera até 12 meses. Isso é, até 12 meses, 85% dos casais que vão engravidar vão conseguindo esses 12 primeiros meses. Então é aí que nós caracterizamos o que é esterilidade, o que é infertilidade. Um casal é considerado estéril ou infértil após 12 meses de tentativa, sem nenhuma técnica de contracepção e que não consegue a gestação. É aí que entram as técnicas de reprodução assistida, que nada mais é colocar espermatozoide e óvulo para namorar. Então a história é essa. As técnicas, basicamente, eu vou falar um pouco sobre elas, é juntar espermatozoide e óvulo, cujo produto final, o objetivo final é o embrião, ou são os embriões a serem formados. Então, o que a gente faz é pular etapa. Isso é a técnica de reprodução assistida. Ao invés do espermatozoide encontrar com o óvulo lá na trompa, lá no finalzinho da trompa, a gente faz isso em nível laboratorial. Então, como é que a gente classifica ou define técnica de reprodução assistida? Conjunto de técnicas que incluem a manipulação e a aproximação dos gametas. A partir do momento que eu faço essa manipulação, eu estou fazendo uma técnica de reprodução assistida, ou qual existe uma interveniência médica para que isso possa acontecer, clínica ou laboratorial. São várias as técnicas de reprodução assistida, que nós classificamos de acordo com a complexidade. O coito programado, aquela menos complexa, passando para a inseminação artificial, para a fertilização in vitro clássica e para o ICSI. Eu vou falar um pouco rapidamente de todas elas. Todas as técnicas de reprodução assistida, já vai como conceito, nós, ao invés de contarmos com o único óvulo da ovulação natural da mulher, a gente conta com mais óvulos. Como é que a gente faz isso? Faz uma estimulação da ovulação. Então há necessidade de fazer uma medicação para que essa mulher ovule mais que um óvulo, para potencializar matematicamente a chance dessa gravidez. Então sempre se faz o controle com medicação para ovular mais e o controle hormonal e por ultrassonografia para justamente monitorizar essa ovulação. São medicações que são feitas injetáveis, então é um procedimento que não é complicado, que não é doloroso, mas ele é trabalhoso, porque envolve um tratamento de mais ou menos 2 semanas, em que essa mulher, e é basicamente a mulher que sofre esse tratamento, por 2 semanas ela sofre um controle de ultrassom, ou passa por controle de ultrassom, de exames hormonais e com a medicação injetável. Como eu falei, o coito programado e a inseminação artificial são muito parecidos. Basicamente a gente dá só um pouquinho de remédio para que essa mulher ovule 1, 2, excepcionalmente 3 óvulos. Fazemos o controle por ultrassonografia e exatamente no dia correto o que a gente faz? A gente pede para esse homem colher sêmen, ele colhe sêmen no laboratório, esse sêmen é preparado e esse sêmen vai para dentro do útero. Isso nós denominamos inseminação artificial. Coito programado muito semelhante, ao invés de nós prepararmos esse sêmen no laboratório, a gente fala para o casal, vai namorar em casa nessa época certa, por isso que o nome é coito programado. São técnicas simples e são técnicas em que envolvem os procedimentos em que nós estamos manipulando. Lógico que isso pode ser feito com óvulos doados, com espermatozoides doados ou com embriões doados, que é aí que gera todo também, não esse conflito, mas esse novo conceito da forma da reprodução da espécie humana. Basicamente, a inseminação artificial, esse sêmen é preparado no laboratório, então esse homem colhe esse sêmen no laboratório, o preparo desse sêmen vai para um catéter bem fininho, aí é um esquema em que está mostrando os 2 ovários e o útero dessa mulher. Com esse catéter a gente leva até o meio da cavidade uterina, os espermatozoides encontram com o óvulo aqui na trompa, formam o embrião e esses embriões voltam para dentro do útero. Então a fecundação, a concepção, ela se dá dentro do organismo da mulher. O que nós fizemos? Dar medicação, preparar o sêmen e deixar com que espermatozoide e óvulo se encontrem e que esse embrião se forme em vivo. Como nós citamos anteriormente que as técnicas levam a uma probabilidade de gravidez, que a concepção natural leva a uma probabilidade de gravidez em torno de 20%, a gente nada mais faz na inseminação artificial e no coito programado é levar números parecidos com esse. Então vejam, não são tratamentos mágicos em que o casal vai,
bate na porta do médico, se faz o tratamento e engravida com uma probabilidade de 100%. Essas probabilidades, então, estão em torno de 15%, 20% para essas técnicas de inseminação artificial. Então esse conceito é muito importante, que só a eficiência da técnica é igual à eficiência do casal fértil, que está em torno de 15%, 20% por vez que a gente faz. As técnicas de fertilização in vitro, isso é, agora a fecundação feito em laboratorial, feito extracorpórea, elas são mais novas. Veja bem, o primeiro bebê nascido por fertilização in vitro nasceu em julho de 78, e por essa técnica um pouco mais elaborada, que é o ICSI, é em janeiro de 92. Então, quando a gente fala em medicina de técnicas de 20 anos, de 30 anos, é tudo muito pouco. Então, realmente nós estamos aprendendo com isso. É uma nova concepção de tratamento, uma nova concepção de medicina, que nós chamamos a medicina reprodutiva. Então, para conceituar e também dar o tempo desse tratamento, a gente vê que são muito poucos anos. Isso é, não faz mais que 20 anos que a gente faz esse tipo de tratamento. A fertilização in vitro clássica nada mais é do que estimular a ovulação da mulher de uma forma um pouquinho mais agressiva, trazer esses óvulos para o laboratório através de uma ultrassonografia e, em cada óvulo na fertilização in vitro clássica, a gente coloca 50 mil espermatozoides em volta desse óvulo. Para vocês terem uma ideia, na concepção natural são necessários 50 milhões de espermatozoides. Na fertilização in vitro clássica, a gente usa 50 mil espermatozoides. O ICSI, que é essa técnica um pouco mais moderna, a partir de 1992, ao invés desses 50 mil espermatozoides, a gente usa um único. Isso é um único espermatozoide que a gente injeta em cada óvulo, então um espermatozoide e um óvulo, esse embrião se forma dentro do laboratório e a gente faz a transferência deste embrião ou desses embriões para dentro da cavidade uterina. Então nada mais é que a estimulação ovulatória de uma forma mais firme, trazer esses óvulos para o laboratório. No laboratório, ou eles são colocados junto com 50 mil espermatozoides, fertilização in vitro clássica, ou com um único espermatozoide, que é o ICSI, a injeção intracitoplasmática, como nós chamamos hoje. É uma técnica laboratorial bastante interessante, bastante manipulativa, mas para vocês terem uma ideia, esses óvulos, o óvulo tem mais ou menos 300 micra, 1/3 de milímetro. Aqui esses óvulos são funcionados, vejam, mulher ovula um único óvulo numa ovulação normal. Aqui, vejam, estão uns 10 ou 15 óvulos, esses óvulos são manipulados dentro do laboratório, todas essas células em volta deles, elas vão sendo limpas, para que a gente tenha esse gameta totalmente individual. Então vejam que estão passando por pipetas mais finas, até que a gente possa ter esse óvulo completamente individualizado e classificado. Veja bem, aqui no aumento um pouquinho maior, vão sendo cada vez mais limpos. O óvulo tem entre 200 e 300 micra, aqui está num aumento grande. Utilizamos um aumento para essa injeção de um único espermatozoide no aumento de 400 vezes. Então nada mais é que nós, a cada espermatozoide, falando especificamente então da técnica do ICSI, a cada espermatozoide, o espermatozoide, vejam bem, é muito menor que o óvulo. Para vocês terem uma ideia de dimensão, a massa do espermatozoide é 500 mil vezes menor que a massa do óvulo. O espermatozoide ele é pequenininho, então cada espermatozoide é capturado pela sua cauda. Essa pipeta é uma pipeta bem fininha, tem 4 micra de diâmetro, 4 milésimos de milímetro. Aqui está o óvulo preso. Então essa injeção, para vocês terem uma ideia da manipulação intralaboratorial da técnica, essa pipeta encosta no óvulo, está aqui o óvulo, preso por uma pipeta, e até que o espermatozoide entrando dentro do óvulo, que a gente põe o espermatozoide diretamente no óvulo. Então o que isso nos permite? Nos permite, de um tempo curto para cá, já que aqueles homens com muito poucos espermatozoides, isso aí, lembre-se, precisa de 50 milhões para uma concepção natural. Aqui homens com muito poucos espermatozoides, ou mesmo homens sem espermatozoides, a gente vai no ambiente intratesticular, captura pouquinhos espermatozoides e utiliza um para cada óvulo. Então realmente isso mudou completamente a abordagem daquele homem ou daquele casal com dificuldade para a gravidez. Novamente, os números eles são condizentes com o que a gente consegue na natureza. Então a probabilidade de gravidez por ciclo está entre 30% e 50%. Vocês perguntam, poxa vida, Edson, maior que a natureza, que os 20%? Sim, porque aí a gente transfere 2 embriões, na média 2 embriões. Então, matematicamente, essa chance de gravidez é maior. Isso é, nós temos uma chance de gravidez de 30% a 40%, de 30% a 50%, e uma chance de bebê em casa de 20% a 40%. Por quê? Como qualquer concepção natural, existe uma probabilidade natural de abortamento. Muito bom. Com isso, quando a gente faz essa técnica, vocês viram que naquela manipulação tem vários óvulos. Consequentemente, a gente pode ter vários embriões. Então, nós passamos hoje com uma outra situação, que são os embriões excedentários, os embriões que a gente, por exemplo, transferimos 2 para dentro da cavidade uterina e sobraram 4 ou 5 embriões. O que a gente faz com eles? Para potencializar a eficiência da técnica, a gente congela. Então, hoje nós também
temos uma quantidade de estruturas de embriões que eles são criopreservados, que eles estão congelados, em que ou a gente congela realmente para aumentar a eficiência do tratamento, transferimos 2, deixamos de backup alguns, ou em algumas situações, por exemplo, homens ou mulheres que vão se submeter a quimio-radioterapia, que vão perder a sua função reprodutiva, a gente produz um embrião in vitro e guarda esse embrião e congela esse embrião. Então a gente passa a ter aí um número de embriões excedentários. A nossa casuística em relação a isso, em relação a amostras congeladas, nós temos hoje cerca de 3.100 amostras entre sêmen e óvulo. Muitos, falando especificamente de homens, muitos homens com câncer que guardaram seu espermatozoide para preservar a fertilidade, homens com vasectomia, homens que vão se submeter a técnicas de reprodução assistida, crianças e mulheres em que a gente tira um pedacinho de ovário para guardar esses óvulos, mulheres que vão, por exemplo, submeter também a uma quimio-radioterapia. Então, realmente, essa situação é uma situação relativamente nova. Isso a gente passa a ter gametas e embriões que são preservados. Especificamente em relação ao homem, hoje nós temos 98 pacientes que com câncer estão guardando o seu sêmen, aí também vem uma nova situação. A maioria desses homens que guardam o seu sêmen por câncer, por causa de câncer de testículo ou de câncer da origem hematopoética, linfoma, leucemia e assim por diante. E olha que interessante, esse trabalho nós publicamos o ano passado, que mostrou dentro dessas nossa casuística, dentro desses 98 homens, o tempo de preservação foi um pouco maior que 4 anos. Dessas 90 e poucas amostras, 80 permanecem congeladas. 3 pacientes fizeram 7 ciclos de fertilização in vitro e 2 engravidaram, e 8 desses 98 pacientes pediram para descartar. Por quê? Porque após o tratamento voltaram a ter sua fertilidade. Mas o que eu quero frisar, o que é mais interessante, destes 98 pacientes, 7 morreram. Desses 7, 2 a família pediu para descartar. E 5, a família falou, não, Edson, deixa o sêmen guardado. Então, passamos a uma outra situação, que é a concepção pós-mortem. Isso é, a gente não sabe como lidar com isso. Por isso que justamente a área de direito vai nos auxiliar nesta história, que apesar desses homens terem morrido, essas famílias falam, não, mantenha o sêmen guardado, depois a gente vê o que a gente faz, e seguramente a gente vai ter algumas situações desse tipo. Em relação ao embrião, também uma outra situação bastante interessante. Nós temos hoje cerca de 860 pacientes, casais que estão guardando embriões no nosso serviço, são cerca de 2.500 embriões, são cerca de 212 óvulos. Os embriões também passam por várias situações. Temos uma situação bastante interessante que vale a pena citar, que são os embriões órfãos. São casais que a gente perde contato com esse casal, são mais ou menos 200 e poucos embriões em que a gente entra em contato com o casal, perde o contato com esse casal, e esses embriões estão lá guardados. Uma outra situação nova também, que a gente não sabe muito bem o que fazer. Então, colocando aqui essas situações que são muito novas, que são inéditas para nós que trabalhamos em medicina reprodutiva. Uma pesquisa bastante interessante que nós fizemos com os nossos casais que nós tratamos, nós fizemos um questionário dirigido a 721 casais que fizeram fertilização in vitro. Destes, 1/3 que fizeram a fertilização in vitro disseram, mesmo que a gente tenha embrião congelado, a gente não quer que congele. Dos 2/3 que aceitaram o congelamento, nós perguntamos, se você tiver embrião a mais, ou se você tiver embrião congelado e não for utilizar, o que você quer que faça com esse embrião? 33 doam, interessante, 28% para pesquisa, linhagem de célula tronco embrionária, uma coisa bastante interessante. E olha, 1/5 deles quer levar o embrião para casa. Mas é muito interessante. Fazer o que com esse embrião? Como é que sai com o embrião com botijão de nitrogênio líquido fazendo isso? Então, o conceito de vida é uma coisa que muda muito, é uma coisa muito pessoal, que é uma outra situação que a gente está lidando, e 20% querem que descarte esse embrião. Então, vejam que o que o casal pensa é uma coisa diferente que muitas vezes nós médicos pensamos, ou que os juristas, o que vocês juristas pensam. Com toda esta... com todo esse envolvimento médico, sem dúvida nenhuma, também passamos por outras situações novas, que são os novos tipos de família. Isso é, a família, sem dúvida nenhuma, a instituição mais antiga, sempre falando pai, mãe, filho ou filha, com as técnicas de reprodução assistida, se tem pelo menos uma condição técnica de essa história mudar um pouquinho. As mudanças sociais, o comportamento e a própria possibilidade de se manipular gametas e embriões de uma forma diferente, sem necessariamente ter essa presença homem, mulher, filho ou filha, elas estão surgindo. Então a família biparental convencional, ela está mudando, sem dúvida, principalmente para as famílias
monoparentais. Isso é, os relacionamentos homoafetivos nos levaram a ter esse tipo de situação. Mais comum, sem dúvida nenhuma, duas mulheres que chegam e falam, se a gente quer engravidar, utilizando o óvulo de uma para a outra, ou vice-versa, e, obviamente, a inseminação da mulher solteira. Então, são situações novas que as técnicas de reprodução assistida permitem que a gente faça. Mas, uma outra situação também inusitada está começando a surgir. Isso é, eu já tive 3 solicitações de 3 homens solteiros que bateram na minha porta e falaram, eu vim aqui para engravidar. Ele é solteiro. Então, como manipular isso? Como fazer isso? Será que a gente tem direito de andar com esse tratamento? Como é que, juridicamente, a gente vai lidar com essa situação, em termos de paternidade, em termos de cessão temporária de útero e outras coisas mais? Então, a família monoparental moderna, classificando como uma produção independente, em que pode ser usado um sêmen de doador conhecido, também é relativamente comum a mulher vir com um parceiro que não é seu marido para fazer o tratamento de fertilização in vitro, e o que é mais comum, a utilização dos bancos de sêmen, que a mulher solteira vem, fala, eu não tenho um parceiro, quero engravidar, está no meu momento, então vamos utilizar o banco de sêmen. Então, hoje, as técnicas de reprodução assistida permitiram essa dissociação entre o matrimônio e a fecundidade. E também, com a utilização de gametas e embriões doados, a dissociação entre capacidade reprodutiva e capacidade de gestar. Por exemplo, hoje uma mulher de 50 anos que está saudável, que está bem de saúde, ela pode utilizar um óvulo doado, com sêmen de banco de sêmen ou com sêmen do seu marido, e engravidar e ter essa gravidez. Então, a dissociação não só do matrimônio com a fertilidade, com a família, mas também a não associação entre a capacidade reprodutiva, que é de ter o seu gameta e de engravidar com o seu gameta, e a capacidade de gestar, que é engravidar independentemente de ter o seu gameta próprio. E, mesmo dentro da reprodução assistida, a gente passa por novas situações. Isso é, situações que realmente são de conflito. Isso é, coloquei algumas delas. A inseminação com sêmen de doador, inseminação de mulher solteira, a própria gestação de substituição, a cessão temporária de útero. Quer dizer, como é que fica essa história do registro? O quanto que a gente deve ir, o quanto que a gente pode ir, são coisas que a gente está aprendendo com vocês, juristas. A doação de gametas, a doação de embriões, a concepção pós-morte e a própria clonagem reprodutiva, que hoje já é uma realidade. E isso, sem dúvida nenhuma, daqui a 20 anos, o modo de encarar a gestação e as técnicas de reprodução assistida vão mudar completamente com a clonagem reprodutiva. Então, coloquei aqui, por dúvida e também por conflito, algumas situações. Se, por exemplo, se o casal falar, eu tenho um embrião aí congelado, mas não quero mais esse embrião. O que eu faço com esses embriões? Até onde eu posso ir com esse embrião? Se eu perco o contato com o casal, como eu disse para vocês, a gente tem aí 200 e poucos embriões órfãos. Se morre um dos cônjuges, se morrem os dois, se eles se separam, a quem tem direito daquele gameta ou daquele embrião. Se, por exemplo, existe um problema com o meu banco de embriões, se eu tenho um problema técnico, se eu perco esses embriões. Se, por exemplo, existe uma falta de pagamento, um desacordo entre o centro de reprodução assistida e o casal. Então, são situações realmente de muito conflito, em que a gente tem muitas dúvidas, que a gente precisa da ajuda de vocês. Para nós, eticamente é fácil. O Código de Ética Médica, já desse ano, definiu muitas coisas, definiu coisas pontuais de produção assistida, a própria Lei de Biossegurança, que já nos permite a pesquisa com embrião, que já nos permite a produção de célula-tronco específica para isso, de embriões criopreservados, nos deixam, pelo menos na área médica, facilmente lidar com isso. Na área jurídica é justamente o que vai ser discutido hoje. E outras situações, isso é, pelo fato de que, principalmente a doação de óvulos é uma coisa bastante trabalhosa, a gente vê algumas situações em alguns países, muito menos no Brasil, mas mais em países onde existe uma possibilidade de se haver um tipo de troca comercial com os gametas. Então, um exemplo claro nos Estados Unidos é aquela mulher que vai doar os seus óvulos, se ela tem um perfil fenotípico específico, ou se ela participa se ela está numa universidade, das Ivy Leagues, das universidades mais credenciadas nos Estados Unidos, esses óvulos valem mais. Quer dizer, isso é correto, isso não é correto, até onde que a gente pode chegar. Então, é uma charge, é uma sátira, cada vez que sai numa capa de revista eu aumento o preço dos meus óvulos. Quer dizer, isso é uma coisa interessante. E a gente vê outras situações. Se a gente vai na internet, isso é muito claro. Existem sites, e está aí para quem quiser ver, surrogatefinder.com, em que oferecem óvulo, oferecem espermatozoide, oferecem útero, oferecem todas as situações das técnicas de reprodução assistida, que eticamente são muito complicadas e juridicamente, sem dúvida nenhuma, devem ser.
Esse outro site também que vale a pena ser visto, está aí a fotografia das doadoras de óvulos. São mais de 1000 doadoras de óvulos, que você vai lá, entra na internet, normalmente mulheres do leste europeu, onde a condição econômica delas é um pouco menor, em que você vai lá, você tem altura, peso, tem fotografia, você escolhe, essa aqui vai ser minha doadora de óvulos, você vai e contrata esse tipo de tratamento. No Brasil, isso começa a surgir, uma reportagem que saiu ano passado, numa grande revista de circulação, em que na Índia existem até call centers oferecendo esse tipo de serviço. Então, esses conflitos, sem dúvida nenhuma, são essas novas técnicas de produção assistida que passam a apresentar. Então, essa união, sociedade, política, religião, lei, tudo isso tem que ser muito, muito junto para que a gente possa caminhar e entender um pouquinho melhor dessas técnicas. Eu agradeço novamente a PAMAGES, a direção do Departamento Cultural. Muito obrigado. O professor Edson Borges Júnior, que nos trouxe os dados técnicos a respeito da reprodução assistida e os problemas que podem ser enfrentados com essas novas tecnologias, com esse novo estudo, esse novo trabalho para o qual a ciência vem se preparando, a ciência vem desenvolvendo esse trabalho todo, e se chega num ponto em que conceitos que eram tão tradicionais, como que imutáveis, já são questionados. E isso traz uma dificuldade grande, porque me parece, como o professor colocou, que não basta ter conhecimento médico. Agora a questão é lidar com outros aspectos outros que são da vida, da religião, da ética e tudo. Então, eu faria uma primeira pergunta para a gente aproveitar um pouco mais uma presença tão ilustre aqui. Deve ser muito difícil lidar com isso e tratar com as pessoas. Como é que se faz normalmente para cuidar da cabeça das pessoas que, quando elas chegam com o problema, vamos dizer já, dos embriões excedentários? Na verdade, essa dificuldade a gente acaba suplantando como qualquer outra área da medicina. Será que é muito difícil para um oncologista falar para aquele paciente que ele vai morrer porque ele está com câncer? A situação da medicina reprodutiva é mais ou menos a mesma. Então, o que a gente faz hoje? A gente coloca uma situação técnica do que a gente pode fazer e o casal decide. Lógico que os conflitos são muito importantes, por isso que dentro do serviço hoje nós temos psicólogos para nos ajudar em relação a isso. O ponto religioso é muito pesado, sem dúvida nenhuma, quer dizer, o conceito de vida é uma coisa muito importante. Isso é para a Igreja Católica, nosso país é um país eminentemente católico, o embrião é vida. Quer dizer, o embrião é vida e se eu destruir o embrião eu estou cometendo um pecado mortal. Para outras religiões não, isso é mais leve, mas dentro do laboratório isso é muito tranquilo para nós lidarmos. Isso é o casal que tem que decidir. O que eu penso pessoalmente não deve interferir com o pensamento do casal. Então a gente vê muitas situações diferentes. Tem casal que não se importa em nada de destruir embrião, fala, Edson, perfeito, eu quero que transfira 2, os outros você descarta, o outro você doa para pesquisa. Tem casais que pedem para que a gente faça uma estimulação super pequena, porque não querem ter os embriões excedentários, justamente porque não querem perder essas vidas ou esses potenciais filhos. Mas realmente é uma situação nova para todos nós e para o casal mais ainda, sem dúvida nenhuma. Certo. E outra questão que foi colocada, que me pareceu bastante interessante, até depois a gente vai ouvir o professor Edson Namba a respeito das questões jurídicas, é o cuidado que se exige de todo mundo que trabalha nessa área com a conservação desse material todo, porque é conservado no hidrogênio líquido. E é preciso cuidar muito bem disso tudo, porque pode acontecer algum acidente com o material. Exato, o acidente ele é mais raro, lógico, potencialmente ele pode ocorrer. Eu acho que a situação mais complicada que nós temos são os embriões excedentários órfãos. Isso sem dúvida nenhuma, porque como isso começou há bastante tempo, isso é mais ou menos 20 anos que a gente vem congelando o embrião, no início
não nós, mas o mundo inteiro, nós congelávamos os embriões e não tínhamos os termos de consentimento para perguntar para o casal, ó, se você se separar, se um morrer, se os dois morrerem, o que vocês querem que faça com o embrião? Hoje a gente pergunta e está muito claro, quer dizer, o casal deixa isso escrito. Mas há 10, 12 anos atrás a gente não tinha isso escrito. Então esse que é o maior problema. Porque eu não posso descartar esse embrião. Eu perdi contato com esse casal. Passaram-se 15 anos. Se esse casal volta e fala, Edson, cadê meu embrião? Se eu tiver destruído esse embrião, entende? Existe alguma orientação jurídica para a conduta médica? Não, na verdade a nossa orientação é realmente que a gente tenha um consentimento informado muito, muito bem claro e muito bem colocado, porque existem situações desse tipo. Vou contar uma que é bastante interessante que vai junto a isso. Fiz a indução da ovulação, uma fertilização in vitro de um casal e colocando em tempos. Ontem eu puncionei os óvulos e vou transferir 2 ou 3 dias depois os embriões. Entre a punção dos óvulos e a transferência dos embriões, o marido dessa mulher morreu. Infartou e morreu. Ainda bem que essa autorização já contemplava, ó, se um dos dois falecerem, se os dois falecerem, o que vocês querem que faça com esses embriões? E ela acabou descartando os embriões já estavam prontos. Mas seria realmente um problema jurídico, porque e se esse casal tem, sei lá, posses muito grandes, se existe uma briga familiar? Uma outra história é se aquele embrião que está congelado, será que ele tem direito à herança? Morreu o pai e a mãe. Será que aquele embrião, ele é potencial de vida, ele tem direito à herança, ele tem direito à personalidade, alguma coisa assim? Está aí tramitando um projeto de lei sobre o nascituro, em que vai dar poder de vida a esses embriões. Então, um exemplo que eu sempre dou, será que eu estou lá dentro do laboratório, escorrego e derrubo embrião, será que eu cometi um embriocídio? Quer dizer, eu não sei nem se isso existe. Então, o que a gente sempre costuma colocar é uma situação de gradualidade. Isso é, a vida é importante, sem dúvida nenhuma. O embrião é vida, claro que é vida. Tem metabolismo, se multiplica, é vida. Mas uma criança nascida é mais importante que uma criança dentro do útero. Uma criança dentro do útero é mais importante que um embrião dentro do laboratório. Um embrião dentro do laboratório é mais importante que um óvulo com um espermatozoide. Então eu acho que esse conceito é um conceito muito importante. Que eu acho que talvez isso, que o direito precisava nos ajudar. A justiça precisava nos ajudar em relação a esta história. Por quê? Porque existem projetos de lei no Brasil, e são sete projetos de lei que estão apensados pelas leis de reprodução humana, uns muito castrativos e uns bastante interessantes. E nós estamos um pouco à mercê. A situação de cercear a reprodução assistida não é nova. Na República Dominicana, na Costa Rica, a reprodução assistida foi abolida por lei. Na Argentina quase foi o ano passado abolida por lei. Então vejam bem, com tratamentos tão importantes, vamos dar números para esta história. Hoje, a infertilidade é a segunda situação médica mais incidente, só perde por obesidade no Brasil. São 8 milhões de pessoas que, em algum momento da sua vida reprodutiva, têm infertilidade. Então, e nós estamos realmente soltos em relação à parte jurídica. Então, estou colocando aqui os meus conflitos. Sim. Exatamente. E uma questão, em tudo isso que se está trabalhando, a reprodução assistida, é algo que mexe muito com o emocional das pessoas. As pessoas que procuram a reprodução assistida já vêm com uma carga emocional muito grande. E dentre as várias questões que foram colocadas, eu pergunto, por curiosidade, é muito comum a mudança de opinião das pessoas com relação ao que fazer. Então, por exemplo, existem embriões excedentários. Num primeiro momento, eles optaram pela conservação, e depois se arrependem, o que é pior, optaram pelo descarte e depois se arrependem. Isso acontece com uma Se ele pede descartar e se arrepender, ele não vai voltar, porque ele já foi descartado, então é difícil da gente saber. Mas o que acontece realmente com o amadurecimento, porque existem duas situações para o embrião sedentário. Uma, o casal que já engravidou e teve embrião a mais, outro está guardando esse embrião por algum motivo, porque não quis engravidar naquele momento. Então, o que acontece com bastante frequência é que aquele casal que já engravidou, que tem um filho, fala, eu não sei se eu quero ter outro filho. Deixa esse embrião guardado e, alguns anos depois, isso a gente tem uma média de quase 3 anos, o embrião, o casal resolve doar esse embrião. A maioria dos casais, como eu mostrei, eles ou doam para outro casal ou doam para pesquisa. Isso mais ou menos 60% deles. 20% querem que descarte este embrião. Então hoje o que a gente procura informar o casal é que esse embrião ele pode servir para a produção de célula-tronco embrionária.
né, o Brasil está muito forte nisso. Nós conseguimos aqui, especificamente nós, junto com a Universidade de São Paulo, produzir a primeira e a segunda linhagem de célula-tronco no Brasil, e que o Brasil está muito bem. O Brasil não perde, tem par e passo a qualquer canto do mundo para a ciência em reprodução. Então, realmente, os casais, quando eles entendem as técnicas de reprodução assistida e têm embriões a mais, uma boa parte deles doa esses embriões para pesquisa, para a produção de célula-tronco. Tem a questão de entender e também tem as questões de convicções religiosas também, exatamente. Religiosas. Exatamente. Vejam, como eu mostrei, 20% dos casais querem levar o embrião para casa. Quer dizer, vão fazer o que com o embrião? Uma célula que está dentro do nitrogênio líquido, que se você tirou e passaram-se 15 segundos, 20 segundos, esse embrião morreu. Então é convicção religiosa. Puxa, vai levar o embrião para casa, será que vai fazer o enterro desse embrião? Será que vai, sei lá, uma cerimônia? Não sei, quer dizer, é interessante, né? E nunca foi perguntado. Sem dúvida, a gente pergunta, eles falam por conceitos pessoais, a maioria deles. A maioria deles, porque eles têm que assinar o termo que estão levando o embrião. E alguns levam? Levam. Tá. Bom, eu agradeço. Não tem questões de alguma questão? Não recebemos nenhuma questão para o Dr. Edson. Então eu agradeço muito a sua presença aqui. Essa palestra é interessante. E nós vamos dar continuidade com os aspectos jurídicos. Vamos aprender com o Dr. Edson Namba. O Dr. Edson Namba. Sei que o senhor tem um compromisso agora. Agradeço muito a presença Agradeço. aqui. Então, Dr. Edson.